pessoal, tudo bem? Então, vamos continuar aqui as nossas aulas. Hoje eu vou trabalhar com vocês a questão do racismo institucional e estrutural, né? E a gente tinha esse projeto aí no século XIX, quando alguns intelectuais e cientistas, pesquisadores, né? Inclusive com uma ideia de um cara chamado Conde de Gobineau, que era amigo, inclusive, do rei no Brasil, né? Do príncipe. E aí eles desenvolvem uma tese do branqueamento da população brasileira, né? Qual era a ideia? Eles achavam que trazendo os europeus, né, classificados, né, escolhidos, brancos, de olhos azuis, né, como vocês sabem, depois de 3 gerações a população brasileira, né, iria estar branca, né? É o que eles chamam de branqueamento da população. É lógico que isso aí não prosperou, né? Foi uma furada, mas de qualquer forma foi um projeto que existia aí no século XIX. Eu vou retomar com vocês a questão aí dos negros, tá? Do tráfico. Então a gente vai trabalhar o Brasil e depois eu vou trabalhar com vocês fazendo um paralelo aí com os Estados Unidos para chegar até nesse movimento que nós tivemos recentemente, a morte lá do Floyd e assim por diante, tá bom? Então, vamos caminhar aqui para a gente entender todo esse processo. Falando em África, quando você ouve a palavra, o que vem na cabeça normalmente, né? Pobreza, miséria, escravidão, paisagens exóticas, savanas, selvas, elefantes, girafas. Então, tudo isso é o imaginário que existe na cabeça das pessoas normalmente, de algumas pessoas, é lógico, né? E a primeira coisa que vem é que existe um bloco. Na realidade, gente, a África é um continente com vários países, com sua cultura, língua, etnia, né, religião e assim por diante. Então, essa, né, é a questão aí que nós temos para discutir a partir desse momento. Então, partindo desse princípio que nós temos lá, né, a religião, as diferenças étnicas e assim por diante, a gente chega nessa questão do que aconteceu aqui no Brasil e em outros países da América, né, do Sul, do Norte, assim por diante. Então, não foi só essa questão nossa aqui, mas sim de outros países. Uma coisa importante que a gente precisa observar é como que os portugueses fizeram isso. Então, de várias maneiras. Então, eles iam lá, arrancavam esses negros da África, né, ou comprando, fazendo troca com os líderes lá da região, né, trazendo esses africanos e vendiam, né, como escravos, como mercadorias, né? Aqui no Brasil nós tínhamos os interpostos comerciais, né, que eles traziam esses negros. Algumas regiões básicas aí, de onde eles tiraram e de onde vieram, né? Então nós temos aí a parte da Guiné, que muitos, né, africanos eles traziam aí para a Bahia inicialmente. Como você sabe, nós tivemos aí o período do açúcar, que prosperou no Nordeste, tá? Outra galera que eles retiraram, né, os angolanos. Então, da Angola, eles levavam essas pessoas para Pernambuco, uma parte, e outra para o Rio de Janeiro. E outro país muito importante de onde eles retiraram é Moçambique, tá? Que eles traziam esses escravos de Moçambique para o Rio. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos todo esse processo que eles fizeram na época, em torno de 5 milhões de negros que eles trouxeram, né, aqui para o Brasil. Uma população, né, gigantesca e muito maior do que em Portugal, que o Brasil, na época, como vocês sabem, era colônia de Portugal. Agora, o transporte, né, como é que eles vão fazer isso? Eles vão chamar esse processo todo de tráfico negreiro. Esse tráfico negreiro era um comércio, né, extremamente lucrativo, que existiam aí 3 grupos que desenvolviam esse trabalho, que eram os burgueses, tá, os comerciantes, porque como o escravo vai se tornar um comércio, consequentemente você vai ter comerciantes. Os fazendeiros, né, do açúcar inicialmente no Nordeste brasileiro, e com a conivência aí da Igreja Católica, tá, que lucrava também quando eles faziam aí o batismo desses negros. Então tudo isso junto vai favorecer o embarque desses negros lá, né, para a região aqui
que eu comentei com vocês, as regiões Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. As condições eram as mais precárias que vocês possam imaginar, né? Como, por exemplo, a parte de higiene, a superlotação, fome, doenças, morte, né? Tudo isso ocorria nesse processo, né? Desse transporte aí desses negros para o Brasil. O negócio era tão grave que eles apelidaram esse navio, né, que transportavam, que é um navio com em torno de cerca de 200 toneladas aí, que eles chamaram de tumbeiro. Então, era apelido do navio que transportava os negros. O que quer dizer isso, gente? Tumbeiro, na realidade, é o que leva o caixão à tumba. Ou seja, uma forma extremamente preconceituosa para, né, qualificar esse processo aí dessa navegação. Então, maus tratos, castigos, morte. Quando esses caras chegavam aqui, que muitos fugiam, como nós tivemos aí, né, um processo de quilombagem, né, quando esses negros fugiam da senzala, eles iam para os quilombos e, consequentemente, era caçado como animal, né, como, né, animais mesmo assim, fugitivos. E eram, né, caçados por umas que eles chamavam, né, essas pessoas que caçavam esses negros, é chamado de capitão do mato, né? Então, na realidade, era caçado mesmo como animal, né? Como vocês já ouviram falar e já viram em muitos documentários aí. Eles eram trazidos para trabalhar na lavoura, como nos engenhos inicialmente, depois mineração e posteriormente no café. E principalmente aqui no Sudeste, né, São Paulo. Outra coisa importante que a gente vai ter aí é a Casa Grande, onde nós tínhamos aí os trabalhadores domésticos, né, que trabalhavam nessas casas. Já na parte urbana, posteriormente, barbeiros, doceiros, vendedores ambulantes e assim por diante. Então, tudo isso, já depois aí, né, após a abolição dos escravos, em 1888, a gente vai ter eles assumindo aí algumas atividades. Então, quando eles chegavam, eles eram colocados nesse mercado, que era chamado de entrepostos comerciais, e vendidos, os proprietários iam lá e escolhiam aqueles negros, né, que eles olhavam como animal mesmo, abria a boca, via os dentes, via o porte, dava um jato de água para dar uma limpada depois que esse negro saía, né, chegava do navio. É um negócio assim muito deprimente, tá? Depois a gente vai ter, né, todo esse trabalho que vai ser desenvolvido por esses escravos. Eles são chamados aí de mãos e pés, né, dos senhores. Mãos porque eles faziam toda a parte da derrubada, já dominava o processo de produção, né, da lavoura. E aqui inicialmente eles vão trabalhar com a produção de açúcar. E os pés porque eles transportavam esses escravos com os, aliás, eles transportavam aí os senhores, né, com seus familiares, as mulheres, as filhas, né, as sinhazinhas aí, como eram chamadas, as filhas dos senhores de engenho inicialmente. Então, os escravos eles faziam tudo, desde a parte doméstica, né, cuidando das crianças, inclusive dos senhores, até a parte de transporte, né? Eles colocavam uma rede, a pessoa sentava e dois negros transportavam essas pessoas para lá e para cá. Era uma situação extremamente deprimente aí em relação a seres, né? Como a gente observa hoje. Porém, como vocês sabem, na época eram considerados aí animais de produção, tá? Depois a gente vai ter a chegada deles aqui no Brasil. Nós temos, né, a imposição da religião. Eles tinham que, né, seguir a religião católica. Eles foram catequizados aí pelos padres, né, principalmente jesuítas, tá, que vão trabalhar nesse processo. A imposição cultural que a gente tinha aí, inclusive a cultura europeia, eles tinham que seguir isso aí. E a questão da imposição linguística, que eles tinham que seguir aí a língua portuguesa, tá? Que era os portugueses, é lógico, né? Que a gente vai ter o português, eles tinham que seguir isso aí. Mesmo assim, com toda essa pressão,
né, que existe aí em relação a eles, é lógico que eles vão, da melhor forma que eles podem, eles vão manter aí a sua cultura, mesmo que as escondidas, é lógico, né, seus costumes, a cultura deles, a arte, rituais religiosos e assim por diante. Todo esse hibridismo que vai ocorrer aí, a gente vai chamar isso aí de, né, sincretismo em relação à religião e miscigenação em relação à cultura. Quando eles vão se misturando aí, né, com os indígenas que eram nativos aqui, mais os portugueses, juntando tudo isso aí, a gente vai chamar de miscigenação. E a parte religiosa aí a gente vai chamar de sincretismo religioso, que são, né, as religiões quando elas se, né, organizam dentro aí do mesmo espaço. Um lugar bacana que a gente tem aí como sincretismo é Salvador, ok? Outra coisa importante é que eles vão, né, caracterizar aí as suas crenças com a crença brasileira aí no caso, né, o catolicismo. Então, Iemanjá, eles vão relacionar isso aí com Nossa Senhora da Conceição, Ogum, eles relacionam com São Jorge, Oxalá com Jesus, Ogum, eles, né, vão fazer a relação aí com Nossa Senhora Aparecida, e Exu, que era o demônio, né, de uma forma preconceituosa, né, caracterizada aí pelos preconceito dos cristãos, né, devido às características de orixá, né, que era vingativo, sensual e assim por diante. Então a gente vai ter essa classificação que vai ocorrer aí. Por exemplo, a capoeira, que é muito importante hoje, né, que é uma expressão artística, mas durante muito tempo ela foi proibida. Por quê? Os negros utilizaram inicialmente para se defender, né, que era uma arte marcial, e posteriormente, né, eles vão classificar como uma proteção, só que depois ela vai se tornando aí, né, uma expressão artística como a gente tem hoje. Mas durante muito tempo ela foi proibida aqui no Brasil. Outra expressão interessante é o axé, né, que é usado aí, é uma saudação usada principalmente no candomblé e na Umbanda, que significa energia positiva. Então, a gente tem os ícones aí que utilizam bastante, como Daniela Mercury, Odum, Margarete Menezes e assim por diante. Então, é uma expressão extremamente importante, né? Juntamente com os conhecimentos medicinais que eles deixaram e trouxeram para a gente aí, como, por exemplo, os banhos, tá? Que eles têm todo um ritual. Vocês acompanham, principalmente em Salvador, todo ano, tem aqueles rituais, e aquela água de cheiro, né, que como eles chamam as baianas, aquelas pessoas que se vestem de branco, né, tem todo um ritual lá que foi, né, trazido aí por esses africanos muito importantes aí para a nossa cultura hoje. E a alimentação também, ela é fundamental, né, que eles trouxeram e fez uma mistura aí com a cultura dos nossos nativos aqui, mais os europeus. Então, deu aí uma alimentação extremamente importante e reconhecida aí no mundo, aqui no Brasil. Então, tudo isso que a gente tem é chamado de racismo estrutural, né, institucional. Por quê? O próprio sistema, o próprio Estado, municípios, né, e federação, eles vão se encarregar de elaborar determinadas leis para a exclusão desses negros, né, cada vez mais. Exclusão, segregação. Então, tudo isso vai gerar uma coisa que a gente vai chamar aí de marginalização. O que é marginal? É o que está à margem, está fora, né, do convívio ali da sociedade, na visão, é lógico, dos europeus, dos brancos e assim por diante. Para vocês terem uma ideia, a gente teve aí em São Leopoldo, né, no Rio Grande do Sul, uma lei aí do século XIX, de 1837, que proibia os escravos, né, negros aí. A gente já está num processo de libertação de alguns, né, mesmo os que eram libertos, de frequentarem as aulas públicas. Então, isso vai causar um dano muito forte para os negros, que a gente vai ver que, né, vamos ter aí a libertação dos escravos
com a Lei Áurea depois em 1888, mas isso aí vai causar um dano muito forte para essas pessoas, né, que viviam aqui no Brasil. E cada dia que passava, eles tinham maiores dificuldades para frequentar as escolas, desenvolver a alfabetização e, consequentemente, ficar sempre numa situação marginalizada, né? Em 1854, a gente tinha, né, tivemos também aí uma lei, a Lei 1331, onde tinha a proibição, né? Por isso que eu falei para vocês que é estrutural, institucional, porque os estados e municípios vão criando mecanismo aí através dos legisladores, né, com essas leis, para proibir o ingresso desses jovens, desses negros, nas escolas. Então, a gente tem essa lei de 1854, que vai justamente proibir os escravos de frequentar as escolas, mesmo os jovens lá de 5, 6, 10 anos e assim por diante. Só podia frequentar a partir dos 14 e à noite. Então, isso vai causando um dano aí muito forte para esses escravos acompanharem aí a situação, né, de alfabetização e assim por diante. Aqui em São Paulo também, para vocês terem uma ideia, a gente vai ter, inclusive, em 1893, né, no seminário aqui episcopal de São Paulo, no artigo 10, então eles colocam que entre os gratuitos, né, meio, né, pensionistas do seminário, é preciso, né, que houvesse aí, né, o pretendente não podia ser de cor negra. Então, você não vai ter, por exemplo, na igreja, um negro, porque o seminário vai proibir, né, que esse pretendente pudesse participar. Então, tudo isso junto vai deixando essa população negra numa situação extremamente complexa. Agora, nós tivemos alguns movimentos importantes aí. Como, por exemplo, em 1798, a gente vai ter na Bahia a Conjuração Baiana, que a ideia era justamente a libertação de todos os escravos. Isso aí foi uma coisa muito importante, porque a gente vai ter, inclusive, a própria liderança negra, e aí eles queriam fazer aí uma revolta, né, que eles vão chamar de conjuração, para pedir aí a libertação, mas de uma forma, né, correta, concreta, que eles pudessem se dar bem posteriormente. É lógico que isso aí foi abafado, não conseguiram prosperar, mas pelo menos ficou a semente, né? Ficou ali a ideia foi lançada. Aí a gente tem em 1910 um cara chamado João Cândido, no Rio de Janeiro, né, que vai fazer a revolta da Chibata. O que foi isso? Os marinheiros, eles sofriam aí uma pena de açoite. Açoite era espancar mesmo os caras quando faziam alguma coisa errada. Só que a maioria dos marinheiros eram negros. Então, a gente vai ter aí o João Cândido, que teve essa coragem de liderar esse movimento. Aí veio o governo, né, falou que ia anistiar todo mundo e tal. Só que esse grupo foi dizimado posteriormente, né, tempos depois, e o líder, né, o João Cândido, ficou na extrema miséria e morreu numa situação extremamente complexa. Outra coisa importante que a gente teve aí em 1915 foi justamente um jornal que eles vão criar, né, o primeiro jornal aí para fazer toda, né, as reportagens, o noticiário aí dos negros, a situação deles, denunciar os maus tratos e assim por diante. É lógico que esse jornal também ele não vai prosperar, porque o governo, simplesmente, como eu falei para vocês, tem a questão institucional, que o governo vai cerceando aí esses direitos, né, o poder que esses negros têm. A gente vai ter outra coisa importante aí, que é a exclusão desses negros da terra, também feita por uma legislação, né, chamada Lei de Terras, que foi o Barão do Rio Branco aí, né, que vai pedir para o pessoal elaborar. Isso aconteceu em 1850. E nessa lei de terras, a gente vai ter a exclusão dos escravos nessa compra, porque como eles estavam buscando os europeus, né, que a gente chama aí de imigrantes, para poder compor essa população brasileira, porque tem aquela ideia lá do branqueamento, né, então eles achavam que trazendo esses europeus
loiros aí de olhos azuis, né, para fazer o cruzamento com os nativos brasileiros, que são os indígenas, mais os negros e mais essa população que está sendo miscigenada, que 3 gerações depois a gente ia ter aí o branqueamento da população brasileira e assim por diante. É lógico que isso aí foi furado, não prosperou, né, com essa ideia, mas de qualquer forma era um projeto de Estado que existia. Então você percebe que tudo vai sendo costurado pelos próprios legisladores brasileiros para, né, marginalizar aí, deixar à margem aí essa população negra. Para vocês terem uma ideia, aí já é um decreto 7.031, tá, de 1878, a gente vai ter o estabelecimento aí, né, para os negros, eles não poderiam estudar em período, né, nas escolas junto com os brancos. Então, eles serão, inclusive, excluídos aí até os 14 anos, que era o momento para poder, né, o sujeito se alfabetizar e ter uma vida aí, né, mais intelectualizada e assim por diante. Porém, esse povo, né, não teve essas condições por uma legislação elaborada aí pelo próprio Estado. Aí já no finalzinho do século XIX a gente vai ter uma lei chamada Saraiva, tá? Que eles vão chamar um jurista, que é um cara muito importante na época, isso na concepção dos brancos, né, chamado Rui Barbosa, que era uma pessoa extremamente intelectualizada, bem vista aí pela sociedade, inclusive internacional. E o Rui Barbosa ele vai redigir um projeto de lei, né, onde dizia que os escravos, mendigos e os analfabetos não poderiam votar. Olha a justificativa dele, né? Então ele dizia que esses seres que não sabiam identificar o que era o bem comum, consequentemente, não podia votar porque não sabia escolher adequadamente os seus representantes. É lógico que essa ideia por trás, dessa fala, né, mesmo sendo um intelectual brasileiro, mas tinha justamente, né, o processo aí para poder excluir os negros, né, das eleições e que eles pudessem escolher aí os seus representantes. Só para vocês terem uma ideia, em 1940 a gente tem aí 45% da população branca era alfabetizada e só 15% da população negra. Então você já percebe a disparidade que a gente vai ter aí nessa sociedade que vai refletir e continua refletindo até hoje. Em 1980, por exemplo, apenas, né, os jovens, essa população negra, né, de 5 anos, 80% dessa população branca, né, ela já estava alfabetizada, enquanto que os negros eles ficam à margem, né, dessa alfabetização e, consequentemente, não vão ter condições de acompanhar aí, né, os estudos, né, e essa população que conseguia melhores estudos, as universidades, enquanto eles vão ficando sempre à margem. Aí a gente vai ter, em 1888, um pouquinho antes, a gente tem alguns, né, libertadores aí, como foram chamados, como, por exemplo, André Rebouças, né, que era um cara do Rio de Janeiro, que estudou na França, o pai tinha posses, né? Ele fez engenharia na França e tal, e aí ele foi visitar os Estados Unidos. Quando chegou lá no hotel onde ele ficou, o gerente chegou e falou para ele: olha, você não pode ficar no bar do hotel, no hall do hotel, na recepção, porque os hóspedes aqui não aceitam. Ele falou: como assim? Qual o problema? Ah, porque você é negro. Ele ficou extremamente chocado com isso. É lógico que ele atendeu lá, negociou com o cara do hotel. Porém, quando ele chegou no Brasil, se juntou aí com mais, né, alguns ilustres, como, por exemplo, José do Patrocínio e Joaquim Nabuco, né, e outros que lideraram aí o movimento abolicionista brasileiro. O que foi esse movimento abolicionista? Era justamente para forçar, né, a libertação aí dos escravos.
É lógico que o André Rebouças, sacando que essa libertação, quem iria assumir o Brasil? Não os negros, porque não resolveu essa questão para eles, porque simplesmente eles foram arrancados aí da senzala e encaminhados para a favela. Foram forçados, à medida que os brancos, né, fizeram essa abolição, porém assumiram, né, o poder, e os negros foram realmente sempre para o sacrifício, né, pegando os piores lugares, aqueles empregos, né, que sobravam, né, e vem caminhando nesse processo até hoje. É lógico que nós tivemos algumas, né, conquistas, que a gente vai ver aí em 2012, é feito aqui no Brasil, né, uma lei muito importante, que é a lei de cotas, e a partir desse momento a gente vai ter aí uma situação mais tranquila para poder ter uma ascensão aí dessa juventude negra, né, e assumir aí um papel importante, que é estudar nas universidades públicas, principalmente. Mas graças ao movimento que nós tivemos aqui no Brasil, chamado de Movimento Negro Unificado, que vai justamente forçando a barra, esse movimento que ocorreu aí na década de 70, né? Já no finalzinho aí, 1978, a gente vai ter a criação de alguns órgãos, inclusive um conselho de participação e desenvolvimento da comunidade negra. Isso vai ser importante porque já na década de 80, em 1988, quando a gente tem aí a nossa Constituição muito importante, que é inclusive chamada Constituição Cidadã, né, que foi promulgada aí em 1988, vai favorecer eles criarem aí uma lei em 1989, quando a gente vai ter, eles vão, né, ter uma lei importante que vai tipificar aí o racismo como crime. É um avanço, não resolve totalmente, né, porque a coisa tem que ir caminhando, como está acontecendo, né, gradativo, mesmo porque a gente percebe que não existe uma união toda daí dos negros, porque se nós temos aí 54% da população negra, se houvesse uma união, né, entre eles para poder votar e ter mais representantes aí no legislativo, executivo, né, consequentemente a gente teria um avanço maior. Porém, como vocês sabem, é muito difícil fazer uma união e aí a situação vai, né, é difícil. Porém, tivemos aí muitos avanços, principalmente a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, que ele vai fazer aí um trabalho extremamente importante, que é fazer essa abertura. Aí veio o governo Lula, que também teve um avanço muito importante. Isso aí a gente vai tendo ganhos, né, para essa população. Agora, essa segregação, ela não ocorreu só no Brasil. São vários países. A gente tem, por exemplo, na África do Sul, uma coisa, né, absurda que ocorreu lá, que foi chamada de apartheid, quando existia uma segregação extremamente explícita e, né, organizada e autorizada pelo Estado. Tanto é que essa ideia que a gente tem aqui no Brasil, né, que prosperou, que as peruas, o transporte das peruas, surgiu lá. Esse movimento, quando os negros não conseguiam, né, tomar os ônibus que existiam aí para os brancos, que eram em torno de 20% da população, que dominava 80% dos negros, por isso que eles criaram essa segregação, né? Essa população ela foi segregada nos guetos, né? E moravam essas pessoas que tinham aqueles carros já muito velhos, mas de qualquer forma traziam as pessoas que moravam nesses guetos até o ponto de ônibus, onde os ônibus transportavam. Então essa ideia das peruas, ela justamente surge na África do Sul por causa desse apartheid aí. Depois veio para a Cidade do México e posteriormente, né, chegou ao Brasil na época da prefeita aí, Luísa Erundina, aqui em São Paulo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o negócio é tão grave, essa questão, que de cada 3 assassinatos de jovens, né, no Brasil, 2 são jovens negros, tá? E uma população jovem, entre 15 e 24 anos. Então, tudo isso aí vai criando uma situação,
muito grave aí para os negros e a situação para eles, né, ela vai ficando extremamente complexa. Então, como eu falei aí, com a Constituição de 88, a gente vai ter esses avanços importantes, porque constitui, né, os objetivos fundamentais aí dessa Constituição, onde nós temos uma sociedade, pelo menos está na lei, né, livre, justa, solidária e, consequentemente, né, tem que garantir o desenvolvimento aí nacional, erradicar a pobreza e, consequentemente, a marginalização, trabalhando num processo de acabar com as desigualdades sociais e regionais. É lógico que isso é muito difícil, porque está arraigado na cabeça das pessoas. Tem um intelectual brasileiro muito importante, né, chamado Silvio Almeida, onde ele diz que a questão mais grave, né, do racismo é a pessoa que sente mesmo, né? Ele conta uma história, quando ele tinha 6 anos, ele foi para a escola e estava muito frio, colocou uma touca, né, que a mãe colocou nele. Aí a professora chegou próximo dele e falou: tira essa touca, né? Ele falou: tá frio, pô. Não, você tá parecendo um bandido, né? Com essa touca na cabeça. Então, ele coloca que realmente existe um racismo ideológico no Brasil. Inclusive, ele tem uma obra, né, onde ele, né, discorre todo esse processo aí, inclusive muito importante, tem muitas palestras dele, e é um pesquisador aí contemporâneo que vale a pena aprofundar mais e, né, estudar um pouco mais a obra aí do Silvio de Almeida. Aí a gente vai ter um outro avanço importante nessa Constituição de 88, é justamente, né, a educação, que nós vamos chegando aí até os quilombolas, porque não existia anteriormente, era uma galera extremamente marginalizada, e com essa nova Constituição a gente vai ter a educação, ela vai ser escrita aí, né, pela própria, normalmente são as próprias pessoas que moram na comunidade, pela língua, valorizando, né, a cultura dessas pessoas, o respeito à especificidade deles, né, étnico-cultural. Então, isso aí também foi um avanço muito importante para essas pessoas. Então, com tudo isso, a gente vai tendo aí uma estruturação do funcionamento, né, dessas escolas quilombolas, que deve ser reconhecida e valorizada, né, dentro desse espaço, dentro desse território deles, né, essa diversidade cultural que nós temos aí no Brasil. Então, tudo isso, né, são conquistas que vão ocorrendo gradativamente, mas, de qualquer forma, a situação vai sendo, né, trabalhada aí no Brasil, a parte histórica, cultural, social, política, né, dessas diferenças aí que nós temos. Outra coisa muito importante é o que nós tivemos aí, a Lei 11.645 de 2008, quando a gente vai ter a incorporação nas escolas, né, aí do conteúdo, que é a história, né, da cultura, não só da africana, mas também indígena, que é muito importante, que às vezes as pessoas, né, deixam à margem essa população, inclusive agora, como vocês acompanham, uma situação extremamente complexa aí para esses nativos, mas com essa lei aí de 2008, a gente vai ter esse reconhecimento e, consequentemente, essa população vai tendo aí nos seus territórios a valorização da história, da cultura e, consequentemente, a valorização ali dentro desse território, desse currículo escolar que é muito importante, né? Nessas áreas da literatura, da história, da educação artística e assim por diante, ok? Outra coisa aí extremamente importante, né, como eu falei anteriormente, a lei de cotas, que reserva aí 50% das vagas das instituições federais do ensino superior e técnico aí para os negros, indígenas, né, e alunos aí de escolas públicas. Isso foi um avanço muito importante, apesar do mito que tinha em relação que as pessoas falavam que eles não iriam acompanhar.
E foi um ledo engano, porque em 2016 foi feita uma pesquisa e chegaram à conclusão que esses negros que chegaram nessas universidades através das cotas acompanharam, né, é lógico, muito esforço aí, os cursos, né, os quais eles se candidataram e estão estudando, e muitos hoje já são doutores, né? Isso é muito importante. Doutores, professores, profissionais liberais, graças a essas cotas que ocorreram. Agora, falando um pouco aí dos Estados Unidos, enquanto no Brasil nós tivemos aí em torno de 5 milhões de pessoas que chegaram, nos Estados Unidos foi bem menos, né? Foram de 400 a 500 mil negros, né, que foram transportados para lá. Porém, eles vão desenvolver também uma segregação muito forte, né, nos Estados Unidos. Inclusive, teve uma lei lá específica, né, que foi chamada Era Jim Crow. O que quer dizer isso, gente? No século XIX, a situação, principalmente no sul dos Estados Unidos, aí, quando nós tivemos a famosa guerra, né, de secessão, o sul ele era extremamente, né, racista. Esses negros eles foram excluídos, eles foram segregados, eles foram marginalizados, tudo isso com uma lei, né, que eles chamaram Lei Jim Crow. Por que eles fizeram isso? Porque eles precisavam justamente segregar essa população para poder dominar e explorar o máximo, né? Esse processo de segregação leva a um racismo, né, muito forte, que inclusive a gente vai ter uma autora aí muito importante chamada Michelle Alexander, né, que vai escrever um livro, Encarceramento em Massa, que a gente vai ver um pouquinho, que ela chama inclusive que é o novo Jim Crow, né, que era essa lei extremamente, né, complicada aí para os negros que existia aí nos Estados Unidos aí no século XIX. É lógico que essa lei ela vai chegar aí até o século XX, né? Mas nós temos algumas pessoas importantes que lutaram bastante, né? Como, por exemplo, uma grande representante lá desse movimento negro que, né, que existiu também e continua existindo, a gente vai ver um pouquinho na frente isso, uma moça chamada Rosa Parks. O que acontece? O negócio era tão grave, por exemplo, se você tem um ônibus, de um lado senta os negros, aliás, os negros ficavam no fundo do ônibus, né? Não podia sentar no lugar do branco. Ela se recusou a sair do local, né, para dar lugar para uma mulher branca, e aí ela foi presa e, né, acabaram com ela. Porém, isso gerou um movimento muito forte. Já existia uma pessoa lá muito importante, chamada Martin Luther King, que vai pegar essa ideia, né, esse momento tenso aí que ocorreu em relação a Rosa Parks, e a partir desse momento a gente vai ter um movimento muito forte, liderado aí pelo Martin Luther King. É lógico que ele sofreu, ele, né, apanhou muito, mas ele, né, conseguiu levar, para vocês terem uma ideia, 250 mil pessoas, né, no movimento que foi feito lá à Casa Branca. Isso aí foi um avanço muito forte que ajudou justamente para que outros, né, representantes aí, né, viessem a ocorrer nos Estados Unidos, né, da América. Agora, lá também existe o racismo estrutural. Por quê? A própria corte, né, a Suprema Corte norte-americana, eles desenvolveram uma coisa muito louca lá no século XIX, né, que era o seguinte: separados mais iguais. Essa era a concepção deles aí. Então, a gente observa na própria lei, eles vão colocar isso aí, tá? Isso chegou, gente, até 1960, até meados aí de 60, com essa lei separados mais iguais, que nada mais era do que a segregação racial dessas pessoas, né? A violação da... Então, eles diziam que separados mais iguais, então não iria violar a Constituição norte-americana, que é muito importante, né? Continua sendo a mesma até hoje, desde
1777. Só que isso era uma forma, né, de segregar essa população que nem tinha direito a voto. Era um negócio muito forte também. Os negros eram espancados, isso já no século XX, tá? A gente vai ter aí jovens que estudavam, né, que agrediam os negros. Chegava na escola, tinha a parte onde ficavam os negros e o lugar dos brancos. Então, era uma segregação muito forte que ocorreu lá, que inclusive os negros não conseguiam estudar adequadamente, como os brancos, que foram desenvolvendo aí, né, esse processo de segregação. E continua até hoje, tá? Então, a gente vai ter aí outro movimento importante, né, que nós tivemos aí nos Estados Unidos, chamado Panteras Negras, isso já na década de 70. A ideia que eles tinham, na realidade, era um instrumento, né, de preservação da ordem fascista. Como existia uma autorização para usar armas nos Estados Unidos, que existe até hoje, eles se armaram, né, esses membros aí dessas, né, depois surgiu como um partido político, né, Pantera Negra, e consequentemente eles acompanhavam, porque os policiais chegavam, né, naqueles bairros, principalmente onde moravam os negros, e partia com tudo. Então eles ficavam ali, né, fazendo movimento para que essa polícia andavam sempre com um livro com as leis, né, e armado também, para poder qualquer movimento mais brusco que eles observavam de violência de policiais brancos, eles iam para cima. E aí existiu confronto em muitos momentos, né? Tiveram vários conflitos, né, de ataques entre ambas as partes. Então foi um momento muito tenso nos Estados Unidos com os Panteras Negras aí. Então, esse movimento, né, a gente observa que surgiu uma líder lá muito importante, chamada Angela Davis, né, que foi presa, mas ela fez um comentário muito importante aí, né, em 2018, onde ela diz o seguinte, que a estrutura dessa organização do Estado é chamada de G4S. O que é isso? É a ideia, né, de passar aí segurança para as pessoas, mas, na verdade, o que ela promove é uma repressão contra as minorias. E eles utilizam, segundo a Angela Davis, tática de tortura, discriminação, né? Então, as pessoas, na realidade, o que eles chamam de minorias, né, que são trans, né, a gente tem grupos com maior possibilidade de ser preso, né, os latinos, os negros, né? O racismo ele vem sendo, segundo Angela Davis, sendo alimentado aí pela expansão do complexo industrial prisional, que segundo tanto a Michelle, né, Alexander quanto a Angela Davis, elas trabalham, né, com esse processo do encarceramento em massa, que se tornou um negócio muito rentável aí para os, né, governantes norte-americanos. Tanto é que isso aí vai desembocar no que vocês acompanharam recentemente, que é o Black Lives Matter, né? Com a morte lá do George Floyd, isso aí vocês observaram que explodiu, porque as pessoas, né, elas se sentem extremamente acuadas em determinados momentos por serem marginalizadas, né? É uma exclusão social que acontece, né? Então tudo isso, né, é justificado, como eles colocam lá, né, pela guerra às drogas, né? E consequentemente, por causa dessa guerra às drogas, segundo a Michelle Alexander, causa o encarceramento em massa dos negros, principalmente latinos, e assim por diante. E isso leva a uma pressão muito forte, né, um descontentamento, e aí com a chegada, né, do Donald Trump, a situação ficou mais grave. É lógico que antes nós tivemos aí Obama, mas ela diz que é uma excepcionalidade e que as excepcionalidades, na realidade, não resolvem o problema, porque o Obama
ela faz uma crítica muito forte, inclusive, ao governo dele, porque ele foi tão duro quanto os demais. Então, não resolveu essa excepcionalidade, tá? E, como vocês acompanharam, né, o tratamento ali daquele policial apertando, né, o pescoço, né, daquela pessoa, daquele ser ali, o cara pedindo que estava sendo sufocado, e, no entanto, o policial nem tomou conhecimento e foi trágico ali, e isso causou, né, essa comoção entre eles, mas por uma coisa que já está acontecendo, tá? Esse movimento já ocorre desde 2013. A Michelle Alexander, ela já cantava essa bola, que a coisa iria explodir, como ocorreu agora, né? Como vocês acompanharam todo o movimento lá. E tudo isso é legislado, você tem a legislação que vem acompanhando, né? E como está impregnado aí na cabeça dessas pessoas, né, esse preconceito, então esse lixamento que ocorre dos negros, né, que é inclusive normalizado aí, né, dentro dos tribunais, né, ele acaba, né, existe o julgamento, mas na concepção dela, ela diz que é uma coisa muito camuflada, como ela compara, inclusive, chamando de Jim, né, novo, né, modo de agir, como o Jim Crow que nós tivemos lá no século XIX. Então, ela vai fazendo toda essa crítica, que é extremamente importante, né, que é utilizada lá, sempre criminalizando aí esses jovens negros, né, todo esse monitoramento que eles fazem. Ela fala para a gente que existe aí, né, ganhos muito fortes para os governantes de plantão. Então, tudo isso vai, né, causando uma tensão muito forte e chega um determinado momento, né, como nós tivemos, mesmo nesse processo de pandemia que a gente tem, mas as pessoas foram para a rua, né, para as ruas em todos os estados praticamente, naquele movimento, diferente do Panteras, por exemplo, que era pegava em armas. Esse aí é um movimento extremamente pacífico que a gente acompanhou em todo o mundo e chegou aqui no Brasil, e ele está, né, sendo projetado aí no mundo inteiro por vários grupos, que é esse processo que ela chama aí de encarceramento em massa, né, que acabou sendo normalizado, né, e todos os estereótipos que existem aí, eles trabalham dentro dessas suposições raciais, né, que nada mais é do que a marginalização desses negros pobres, né, e latinos que existem aí nos Estados Unidos. Então, mesmo a gente chegando agora no século XXI, mas a situação ela é extremamente grave, né, quando se trata de segregação, de racismo e de encarceramento de toda uma população, né, que existe lá, tudo justificado com as drogas. É lógico que tem um problema, tem, mas os brancos também utilizam e compram essas drogas, mas existe ali o monitoramento, porque é extremamente mais fácil você chegar nessa turma aí. Outro cara importante, né, chamado Du Bois, que nós tivemos aí, né, durante muito tempo, ele se tornou, juntamente com outros representantes, né, organizando grupos para ir contra esse constrangimento que existia aí para essa população negra, né, e que é extremamente constrangedor para o mundo, mesmo os norte-americanos sendo aí, né, na concepção deles, uma população extremamente organizada, rica, que são os policiais aí do planeta, mas na realidade quando você vai adentrar a cerne aí, né, dessa população, você vai encontrar todo esse processo de discriminação, de opressão, né, e de extermínio desses grupos, né, que existem lá, né, de negros. Tudo isso na visão do livro, né, da Michelle Alexander, que é muito importante. Quando vocês tiverem tempo, fazer uma leitura disso vale a pena, tá bom? Então a situação ela é complexa, porém nós já tivemos muitos avanços, assim como eles também,
só que precisa caminhar mais, né, para que ocorra essa igualdade, que os seres humanos consigam conviver pacificamente dentro do mesmo território. Porque quando nasce o ser humano, na realidade, ele não está falando se ele vai ser negro, se ele é branco, se ele é amarelo, né, ou indígena. Nasceu um ser humano. Então, quem vai, né, trabalhando, amoldando essa pessoa é a própria sociedade que está aí e vai colocando na cabeça o que ele deve ser, né, e como ele deve ser e como ele deve agir. É isso que a gente precisa, né, mudar para que todos possam ter uma vida tranquila, feliz e que sobreviva da melhor forma. Ok? Então é isso que eu tenho para vocês. Um abraço a todos, bons estudos e vamos que vamos.